Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o seu amigo, pastor Cleonildo. Estamos voltando ao nosso devocional de hoje, e isso é um prazer que eu e o diácono Bruno empreendemos aqui todas as manhãs, para você durante a semana, preparando o seu coração e o seu entendimento para a lição, ao qual nós vamos estudar no domingo. E lembro que nós estamos estudando os 2 livros de 1 e 2 Samuel. E o devocional de hoje tem como tema: devemos oferecer sacrifício vivo a Deus. E o texto está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em outra versão, nós temos assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto espiritual. Queridos, acompanhe as devocionais dessa semana, pois a temática gira em torno da família como uma base para a construção da vida reservada de um filho. Olha só que importância tem um pai, uma mãe na condução dos seus filhos no caminho da santidade, no caminho da consagração ao nosso Deus. O texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, nos remete, queridos, aos deveres e bênçãos da nova vida como humanidade redimida. Olha, irmãos, esse grupo temático se encontra na questão, como já falei, da humanidade redimida. E observe que o cuidado de Deus para com o nosso crescimento em consagração e santidade é muito abrangente. Sabe por quê? Porque Deus sabiamente, irmãos, abrange aproximadamente 42 áreas onde Deus nos trata em deveres e bênçãos para nos conduzir à plenitude do nosso ministério. Cada um de nós temos um ministério a exercer. Não vou comentar aqui, queridos, as 42 áreas em que Deus se preocupa, mas especificamente quero tratar apenas de uma área ao qual o tema do nosso devocional trata, que é consagração, ou na verdade, santificação, santidade. Isto nos remete, queridos, ao entendimento de que Deus cuida de nós com justiça na nossa vida diária. O dom da justiça salvífica de Deus nos leva a uma nova vida, a uma nova identidade. Nesse capítulo 12, queridos, de Romanos, Paulo, ele aprofunda algumas implicações práticas da misericórdia salvífica de Deus. No versículo 1 e 2 de Romanos 12, Paulo nos mostra um paradigma, ou seja, um exemplo que serve como modelo, padrão para exortação no que se refere
a dedicação total a Deus. São versículos que resumem a resposta à graça de Deus. Eles sintetizam o que significa viver de um modo que agrada a Deus. Quando Paulo começa o capítulo 12 com a expressão portanto, irmãos, ele faz um resumão de tudo que ele escreveu, desde o capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 11, versículo 36. E aí nós vemos, queridos, o quanto Paulo é didático ao escrever esta carta. Ei, você é cristão? Então há uma entrega a ser feita diariamente e inteiramente a Deus por causa da sua graça salvadora. É como se fosse uma contrapartida pelas misericórdias de Deus, irmãos, por tudo que Ele faz conosco. Esses versículos falam de corpo, nos remetendo ao sacrifício do Antigo Testamento, porque ali nós tínhamos uma linguagem sacrificial. A palavra corpo, queridos, aqui se refere aos cristãos em sua integridade, pois tanto o nosso corpo, irmãos, como a nossa alma pertencem a Deus e é por isso que Ele cuida. Quando Paulo fala em sacrifício vivo, Paulo quer dizer que nós estamos vivos entre os mortos, pois já estamos desfrutando, preste atenção, da nova vida com Cristo. Ei, queridos, preste atenção. Enquanto o culto do Antigo Testamento tinha como foco oferecer sacrifício de animais no templo, Paulo diz que o culto racional, ou seja, o culto espiritual, em um sentido amplo, inclui agora a nossa oferta de entregar toda a nossa vida a Deus. E aí, pastor Cleonildo, o que tudo isso tem a ver com a nossa lição desta semana? O nascimento de um líder profeta em Israel. O que tem a ver, pastor Cleonildo? Lembram, queridos, que lá no início do devocional eu falei sobre a importância da família na vida de um filho, de uma filha. Quero dizer para você que no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 20 a 22, o texto diz que isso sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Queridos, o que nós podemos observar na atitude da mãe Ana é que há um objetivo geral nessa lição que vai nos levar a exortar que a família pode ser o ambiente mais propício, irmão, para que Deus levante pessoas para a sua obra. É importante lembrar que você, homem, mulher, como mãe, pai, tem que mostrar em que ambiente seu filho vai viver para ser um sacerdote proeminente na sua vida diária. O ambiente familiar, querido, ele deve elucidar a nossa vida como pai para os nossos filhos. E o que nós vemos aqui é que tudo ocorreu
para o surgimento de um juiz, de um profeta, aleluia, de um sacerdote chamado Samuel. Tudo foi gerado na oração de sua mãe. E aí nós vemos que ele, Samuel, exerceu plenamente o seu papel na sua condição de dedicação. Paulo também nos exorta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que ele diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, Paulo diz que tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Meus amados, meus queridos, quero dizer para você que o nosso sacrifício somos nós mesmos. Como reis e sacerdotes, anunciamos, querido, suas virtudes, as virtudes de Deus, porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero dizer para você, neste devocional, que nós temos um sacerdócio temporário aqui na terra. Mas se nós vivermos esse sacerdócio temporário, nós viveremos na eternidade e continuaremos o nosso ministério sacerdotal junto com Jesus. Porque Apocalipse, querido, capítulo 5, deixa eu puxar aqui, versículo 9 e 10, diz assim o texto: e entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. É muito lindo esse contexto, porque ele fala de que nós estaremos reinando aqui na terra enquanto vivos estivermos, mas teremos um reinado, um sacerdócio junto com Cristo na eternidade. Então que você, neste momento, amplie a sua visão sobre o que você deve exercer como sacerdote vivo hoje, como exemplo, como foi o juiz, o profeta e o sacerdote Samuel. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê uma semana de muita luz para chegarmos no domingo e entendermos o que Ele quer que nós saibamos e coloquemos em prática na nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.